TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, audiência. Chegamos a essa terça-feira, dia 13 de maio, 13/5. A gente vem com muita informação, muita notícia para você. Bom, vamos dar uma olhadinha como é que está o tempo antes de tudo. Lembrando que os nossos canais de comunicação já estão na tela, nosso e-mail e o nosso WhatsApp para você entrar em contato e mandar aí a sua mensagem, falar os seus problemas aí da sua região com a gente, viu? Olha, o tempo hoje amanheceu assim, um pouquinho nublado, meio esparso ali de azul, mas parece que vai abrir um pouquinho. Lá no Quitandinha já tinha um solzinho ali bem tímido aparecendo, viu? Mas pode ser que tenhamos surpresas para o final do dia aí, claro, ao decorrer dele. Não sabemos como ficará, mas temos a nossa previsão do tempo lá no finalzinho do nosso jornal, para deixar você aí bem informado como vai ficar o nosso tempo para hoje. Lembrando então, gente, nossos canais de comunicação, nosso DDD 24, nosso telefone é o 993231675. Vamos às notícias dessa terça-feira, dia 13/5. Câmara aprova projeto que amplia número de deputados federais. Adolescentes não têm apoio para lidar com redes sociais, diz pesquisa. Caixa prorroga calendário de aditamentos do novo FIES. Petrópolis aplica mais de 5.000 doses de vacina contra a influenza durante o dia D. Cresce o número de hospitalizações por influenza no país. Petrópolis registra 2 internações pela doença. Prefeitura oferece mais de 41 vagas para essa semana em Petrópolis. Agora, no Correio Serrano na TV. Começamos dando aquela olhadinha lá no nosso Correio da Manhã, na nossa primeira página. Ali na linha vermelha, caso do INSS aos segurados, governo federal diz que descobriu fraudes. E tá lá na página 5, quem escreveu foi o Fernando Molica, sobre o caso do INSS. Então o governo federal sabe das fraudes e, é claro, vai ressarcir aí os aposentados. Já tem algumas datas aí previstas, mas tem que ficar de olho, entrar lá no aplicativo, entrar no site, olhar o seu contra-cheque para ficar aí ciente dos descontos e, é claro, avisar ao INSS que você foi descontado. Parece que hoje começam as ligações aí para os segurados. E Palacete do Parque Lage será reformado. Isso é no Rio de Janeiro, está na página 10. E a área do Parque Nacional de Itatiaia vira batalha judicial. A associação acusa o ICMBio de irregularidades na regularização fundiária. O PNI nega. Está na página 16, um imbróglio aí com a área ambiental, viu? Ali embaixo, Brasil e China firmam acordos de 27 bilhões. Em nova rodada de negócios na Ásia, o presidente Lula desembarcou na China, onde firmou novos acordos de negócios, cujo pacote deve gerar aí 27 bilhões em tecnologia, infraestrutura e educação aqui para o país, está na página 4. E lá na nossa foto-legenda, tá ali, olha, a Sexta ETA celebra 56 anos e é exemplo da aviação que salva vidas, está na página 8, falando um pouquinho sobre essa cerimônia militar que ocorreu. E Rússia promove um novo ataque à Ucrânia, isso em meio às negociações aí de uma possível paz. E eu não posso deixar de falar, tá ali, aumenta um pouquinho a nossa página da seleção brasileira. Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira, viu? Ontem a CBF divulgou, era por volta de 10 horas da manhã, o Edinaldo Silva, presidente da CBF, divulgou em suas redes sociais um comunicado dizendo que Ancelotti era o novo técnico da seleção brasileira. Claro que os nossos repórteres e os nossos meninos aí do esporte vão falar um pouco amanhã
no nosso quadro, mas eu não poderia deixar de falar, está aqui também estampado na nossa página 7, página do esporte. E usina Angra 2 supera média mundial de desempenho, está na página 14. Você confere essas e outras notícias, claro, no nosso jornal. Eu vou dar um pulinho lá na nossa página 12 para ver o que é notícia aqui, porque ali diz que a prefeitura terá 90 dias para licitar linhas da Cascatinha. Isso foi porque o TCE do RJ, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, destacou necessidade de regularização do transporte público aqui, viu? E ali nas Petropolitanas, inscrições para edital são prorrogadas pela Fiocruz. Falando um pouquinho aqui sobre, entre as 50 cidades, Petrópolis está incluída para isso. Você dá uma conferida aqui na nossa página. Para ver mais notícias, é só ir até as bancas, R$ 2,00 somente, e aí você fica bem informado. Vamos dar notícia agora, porque olha, em missão a Nova York, na última sexta-feira, o governador Cláudio Castro propôs um acordo de cooperação com a Agência Antidrogas, que é o DEA dos Estados Unidos, para fortalecer as políticas de combate ao tráfico de drogas no estado do Rio de Janeiro. A ideia é realizar um cruzamento de dados para prevenir aí o crescimento das organizações criminosas aqui no estado. Vamos conferir. Além de investigar o tráfico de drogas, as atividades da Agência Antidrogas também incluem prisão de traficantes e organizações criminosas envolvidas com drogas ilegais, erradicar plantações de drogas e colaborar com agências internacionais em operação de combate ao narcotráfico, além de controlar substâncias químicas usadas na fabricação de drogas. O combate ao narcotráfico tem sido uma das prioridades do governo do Rio. As operações realizadas pelas forças de segurança resultaram em 2024, de acordo com o Instituto de Segurança Pública, em 23.930 registros de apreensão de drogas. No primeiro trimestre deste ano, já foram registradas 6.090 apreensões de entorpecentes, um aumento de 5% em relação ao mesmo período de 2024. Pois é, ainda falando aí das ações do Estado e o que está acontecendo aqui no nosso Estado do Rio, a gente vai lá na nossa página do Estado, página 9 do nosso jornal, olhar ali, olha, a audiência da Alerj debate sonegação de bebidas no Estado. Segundo estudo da ABCF, a economia do Rio teria perdido 2 bilhões em 2021 e 2024. Falando aqui sobre a venda, né, de bebidas alcoólicas e sonegação de impostos sobre elas. O impacto da sonegação do imposto estadual, o ICMS, e da falsificação aí de produto no setor de bebidas, que impuseram no período de 2021 e 2024 um prejuízo aí de aproximadamente 2 bilhões. É aí o que fala a associação, a ABCF, que está aqui com esse estudo. Mas a gente sabe, tem realmente um problema de bebidas falsificadas, né? Não só aqui, mas também em todos os outros estados. São Paulo também sofre muito com isso. Vira e mexe a gente vê as polícias combatendo isso. E olha, a semana oferece 1.664 oportunidades de emprego também, oportunidades de emprego no estado. Você confere por aqui. E ali do outro lado fala sobre São Pedro da Odeia, que imuniza mais de 1.138 pessoas contra a gripe. Foi o dia D, também tem um balanço aqui. E eu vou te trazer também um balanço aqui de Petrópolis já, lá no nosso bloco daqui de Petrópolis, lá no nosso terceiro bloco. Mas agora eu te falo uma questão um pouquinho mais nacional, porque olha só, um projeto de lei, como se não bastasse, né? Mais uma coisa aí para onerar o bolso do brasileiro. Agora um projeto de lei complementar pelo plenário da Câmara dos Deputados, aumenta de 513 para 531 o número de vagas da casa, em razão do crescimento populacional. O texto mantém o tamanho das bancadas que perderiam aí representantes segundo o censo de 2022. A mudança será a partir da legislatura para 2027, ou seja, na próxima eleição. Vamos conferir. O texto a ser enviado ao Senado é um substitutivo do relator, deputado Damião Feliciano, para o projeto de lei complementar da deputada Dani Cunha. O relator optou por uma abordagem política em vez do cálculo diretamente proporcional, previsto na lei complementar, revogada pelo texto.
Segundo ele, a pasta registrou um acréscimo modesto de 3,5%, enquanto a população do país nos últimos 40 anos cresceu mais de 40%. Sim, 270, não 207, o substitutivo está aprovado. Estão prejudicados a proposição inicial e o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acham. Aprovada. A matéria vai ao Senado Federal. A necessidade de rever a distribuição de cadeiras surgiu após decisão, em agosto de 2023, do Supremo Tribunal Federal, ao acatar a ação do governo do Pará, que apontou omissão do Legislativo em atualizar o número de deputados de acordo com a mudança populacional, como previsto na Constituição. Pois é, lembrando que a Câmara dos Deputados foi provocada pelo STF para o aumento dessa bancada, né, para o aumento desse número de deputados federais, né, por conta justamente da lei que prevê aí o aumento, que é a continha lá que se faz com o aumento populacional. Porém, o Brasil vai na contramão de todos os outros países. Enquanto todos os outros países do mundo diminuem os seus cargos políticos, diminuem aí o seu gasto público, o Brasil aumenta, né? E aí não adianta falar que é culpa desse governo, ou do outro governo, ou do governo... Não, está na lei, está na nossa Constituição esse cálculo aí. Outros países já mudaram esse cálculo, já fizeram um cálculo de densidade populacional para ter menos políticos dentro das suas casas legislativas. E o Brasil só aumenta, o cálculo é para aumentar. Mas quem vai pagar a conta? Somos nós, é você, é eu... É aqui a população que paga essa conta. Falando em política, lá na nossa página 4, está falando ali sobre a oposição que protocola pedido de CPI mista do INSS. Pois é, não se surpreendam, CPI mista. E tem sim deputado federal e senador assinando. Quem é da base aliada, ou até mesmo do próprio PT, assinando para fazer a CPI sim. E eu já falei mais de uma vez, né? Essa CPI aí é tiro no pé da oposição, mas não querem escutar. Com Mota e o Alcolumbre fora do país, a expectativa é adiamento, porque eles estão em viagem com o presidente Lula lá na China, fechando vários negócios, que é o próximo assunto que eu vou te falar aqui, que também está na nossa página. China e Brasil firmam em novo acordo que soma 27 bilhões. É muito dinheiro, é um acordo muito vantajoso. O presidente foi para a China, claro, vender o agronegócio brasileiro, ou seja, com esse problema todo do tarifaço, o Brasil se apresenta como o país aí que mais pode vender para a China. E claro que o agronegócio é de grande interesse. Para o agronegócio brasileiro é muito bom, né, vender para eles. Porém, é que vai começar a ficar escasso aqui. Como é o caso, por exemplo, da carne vermelha, que já está mais cara aqui, né, a carne vermelha in natura. Por conta disso, porque a gente exportou muito. Você vê, por exemplo, a soja. A gente exportou grande parte da nossa produção para a China também. Então, aqui nos acordos, fala um pouquinho do que foi fechado, como foi fechado e o equilíbrio também, né, das contas aqui. Fala um pouquinho sobre o caso da China versus os Estados Unidos. Lembrando que ontem também eles já firmaram um acordo de taxação. Trump deu aquela recuada porque a China pagou para ver e o Trump falou, não vai dar para ficar assim. Então baixou as taxas que estavam em 145%, baixou para 30% e a China falou, não, então seu produto vai ficar em 10% para entrar no país. Tem problema não, já que você está recuando, nós também recuaremos. A China pagou para ver, bancou aí a fatura e os Estados Unidos teve que recuar, não teve jeito. Afinal de contas, 1/3 da população mundial está na China e é praticamente metade da produção aí de muitos produtos no mundo, inclusive eletrônicos, está lá com eles, né? Então não teria como bancar isso aí. Gente, tem muito mais no nosso jornal. Eu lembro que lá na página do Serrano agora, também, lá fala um pouquinho, 24 mil eleitores da região podem ter título cancelado, mas vou te falar isso já já mais sobre, tá? Tem lá o nosso Correio Serrano falando sobre educação. Temos também lá nas Teresopolitanas, Prefeitura amplia linhas de ônibus na cidade. Caso sobre Teresópolis ainda aí, mais ônibus para a cidade.
Eu e Roberta, a gente já vem falando há muito tempo aqui sobre a administração em Teresópolis, de acordo com o transporte público, né? O prefeito entrou na administração já no primeiro dia falando que o transporte seria gratuito em feriados e domingos. E conseguiu embarcar esse projeto e o projeto está dando muito certo por lá. Então, se fizer bem feito, dá para fazer por aqui também, né? E dá para fazer em outras cidades. Tem só que calcular direitinho ali. Pessoal, é isso. Tem muito mais notícia no nosso jornal. Tem a região do Vale ainda. Tem, claro, falando muito sobre política, mas eu já te dei um panorama por aqui. Tem, claro, as notícias do nosso segundo caderno, falando ali sobre cultura, sobre eventos que estão acontecendo. Você confere tudo nas bancas aqui na nossa região, R$2 somente. Você fica bem informado, viu? Olha, eu vou para o intervalo, tá? É rápido. E na volta você vê que adolescentes não têm apoio para lidar com as redes sociais. Isso foi feita uma pesquisa e a gente vai conferir como é que foi isso logo depois do intervalo. Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar.
Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E olha, uma pesquisa realizada em abril mostrou que 90% dos brasileiros maiores de 18 anos que têm acesso à internet acreditam que adolescentes não recebem o apoio emocional e social necessário para lidar com o ambiente digital, em especial as redes sociais. Foram ouvidos no levantamento 1.000 brasileiros conectados em todas as regiões e classes sociais com 18 anos ou mais. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para o total da amostra, considerando um intervalo de confiança de 95%. Segundo a pesquisa, 9 em cada 10 brasileiros acreditam que os jovens não têm apoio emocional e social suficiente, enquanto 70% defendem a presença de psicólogos nas escolas como caminho essencial para mudar esse cenário. O levantamento foi realizado pelo Porto Digital em parceria com a Offerwise, empresa especializada em estudos de mercado na América Latina e no universo hispânico, a partir da repercussão de um seriado que abordou o lado sombrio da juventude imersa no mundo digital e o abismo entre pais e filhos. Para 57% dos entrevistados, o bullying e violência escolar são um dos principais desafios de saúde mental. Também estão entre os principais desafios atualmente enfrentados pelos jovens a depressão e a ansiedade e a pressão estética. A pesquisa mostra que uma das ferramentas usadas pelos pais é o controle do tempo de navegação na internet. Segundo o estudo, entre crianças de até 12 anos, o controle tende a ser mais rígido e constante, inclusive com o uso de mecanismos de monitoramento. No entanto, apenas 20% dos pais responderam que pretendem usar futuramente alguma ferramenta de controle. Já entre os adolescentes de 13 a 17 anos, a supervisão tende a diminuir. Os pais ainda acompanham, mas de forma mais flexível, permitindo maior autonomia. Recentemente, as principais plataformas digitais modificaram suas regras para restringir ou excluir a moderação de conteúdos publicados na internet, dificultando a identificação de contas ou publicações com conteúdos considerados criminosos. Pois é, tem que ter uma ajuda, né? E olha só, a Caixa prorrogou o calendário referente ao primeiro semestre de 2025 para aditamentos dos contratos do novo FIES. Cerca de 95 mil estudantes poderão realizar até o dia 30 de junho as manutenções contratuais obrigatórias por meio do aplicativo FIES Caixa. O calendário de dilatação referente ao segundo semestre de 2025 será aberto em 1º de junho de 2025 e fica disponível até 15 de julho. A dilatação tem como objetivo aumentar o prazo de utilização do financiamento caso o estudante não tenha concluído o curso até o último semestre do financiamento. O estudante poderá realizar a solicitação via aplicativo FIES e no site Cifis Web. A solicitação de dilatação deve ser validada pela instituição de ensino do estudante no site Cifis Web. Para a efetivação do aditamento e solicitação de dilatação, os estudantes devem estar adimplentes com os pagamentos de boleto único. Conforme regras do novo FIES, os contratos entre os alunos e a Caixa devem ser aditados semestralmente. A renovação é iniciada pela faculdade e deve ser validada posteriormente pelo estudante. Deverão realizar o aditamento no primeiro semestre de 2025 todos os estudantes que possuem contrato de financiamento do novo FIES em fase de utilização e que já tenham realizado os aditamentos dos semestres anteriores ou tenham efetivado o contrato no segundo semestre de 2024. Os estudantes que tiverem dúvidas sobre a efetivação dos aditamentos devem procurar as instituições de ensino superior.
Pois é, olha só, na manhã dessa segunda-feira, a Polícia Federal realizou uma operação para fechar uma fábrica clandestina de cigarros. Falávamos ali no primeiro bloco, né, sobre os contratos ali, as ideias ali que o governador estava fechando com Nova York para trazer ações mais efetivas contra o tráfico e contra esses grupos criminosos aqui, né? Pois é, ontem teve uma. A ação aconteceu na zona norte do Rio e contou com a Polícia Civil e o Ministério Público Federal. Na ação, os policiais localizaram uma fábrica clandestina de cigarros paraguaios falsificados em Vigário Geral, bairro na zona norte do Rio de Janeiro. Ao todo, 5 homens foram presos em flagrante, todos suspeitos de atuarem como gerentes e supervisores da fabricação ilegal. O local, que operava em pleno funcionamento, abrigava 22 trabalhadores de origem paraguaia submetidos a condições análogas à escravidão, que foram resgatados durante a operação. A estrutura possuía alta capacidade de produção e era responsável pela distribuição dos cigarros em todo o estado do Rio. Após a operação, os presos e os trabalhadores resgatados foram encaminhados à Superintendência Regional da PF, no Rio de Janeiro, para a emissão dos autos de prisão em flagrante e demais procedimentos. Os materiais e equipamentos apreendidos serão levados ao depósito da Receita Federal, onde serão analisados e submetidos à perícia e demais formalidades. De acordo Agora com a a gente PRF, fala... o acusado transportava... Opa, isso, por favor, espera aí. Olha só, o prazo para que eleitores regularizem os seus títulos vence na próxima semana, viu? Na segunda-feira, dia 19 de maio, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, cerca de 5 milhões de pessoas ainda têm pendência com a Justiça Eleitoral e podem ter o documento cancelado após o fim deste prazo. Confiram. Os dados mostram que, desde o dia 7 de março, mais de 111 mil eleitores procuraram a Justiça Eleitoral para regularizar a situação. É considerada faltosa a pessoa que não tenha votado nem justificado a falta e não tenha pago a multa referente à ausência nos 3 últimos pleitos, sendo cada turno considerado uma eleição. Somente com o título em dia é possível votar, tomar posse em concurso público, obter passaporte ou cadastro de pessoa física, renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial, participar de concorrência pública e praticar qualquer ato para o qual se exija quitação eleitoral. Para consultar a situação, os eleitores devem acessar os sites do TSE ou dos tribunais regionais eleitorais para verificar se constam da lista de títulos passíveis de cancelamento. O serviço é gratuito e deve ser realizado somente em sites oficiais da Justiça Eleitoral. Caso haja débitos existentes, é preciso acessar o autoatendimento eleitoral nos sites da Justiça Eleitoral ou pelo aplicativo e-Título e fazer o pagamento. Eleitores que estavam no exterior no dia da eleição podem justificar a ausência após o pleito pelo e-Título, pelo autoatendimento eleitoral ou enviando o requerimento de justificativa eleitoral com documentação comprobatória à zona eleitoral responsável. O prazo é de 60 dias após cada turno ou 30 dias após o retorno ao Brasil. Se não houver justificativa, se aplicam os procedimentos para a quitação de multa. Agora, olha só, em meio aos desafios e emergências constantes que enfrentam no dia a dia, os soldados do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro têm provado que são verdadeiros heróis, também para a fauna fluminense. Mais de 5.200 animais foram resgatados pelos bombeiros do Rio de Janeiro até o dia 24 de março, conforme o último levantamento da corporação, viu? Em áreas urbanas ou de difícil acesso. O número já mostra um aumento com relação ao ano passado. Em todo o ano de 2024, foram 25 animais salvos, uma média de 70 por dia, em diferentes situações, como em beira de encostas, enchentes, incêndios, acidentes e cativeiros. No estado do Rio, no primeiro trimestre deste ano, os bombeiros resgataram pelo menos 1.200 cabras, 1.035 gambás e mais de 900 cães e gatos, sem contar com dezenas de jacarés, cavalos, pássaros de diferentes espécies, preguiças e até cabritos, como ocorreu na última sexta-feira na Serra de Aperibé, no noroeste fluminense. O Corpo de Bombeiros, por meio do quartel de Talcara, resgatou na sexta-feira 5 cabritos que estavam encurralados há 13 dias, em uma área de difícil acesso a cerca de 60 metros de altura. Os bombeiros foram acionados por moradores da região, após perceberem que os animais permaneciam há vários dias no mesmo ponto da montanha, sem água
e alimento. A força-tarefa durou cerca de 9 horas. E na quarta-feira da semana passada, 2 cavalos foram resgatados após ficarem presos nos trilheiros de uma ponte sobre a linha férrea em Vassouras, no centro-sul fluminense. Os animais foram resgatados com o auxílio de cordas e de um caminhão Munk, após uma longa operação que também exigiu técnica e paciência. Após o resgate, a Polícia Militar recebeu os cavalos, localizou o proprietário e os devolveu ao dono. E olha, a partir de uma informação recebida pelo programa Linha Verde do Disque Denúncia, a Polícia Militar apreendeu, nesse domingo, 76 pássaros mantidos em cativeiro em um imóvel localizado no município de Paraíba do Sul. A operação tinha como objetivo identificar a guarda e comércio de animais silvestres em uma casa na estrada Quirino Francisco Pinheiro, na região de Salutares, em Paraíba do Sul. Foram encontrados pássaros da fauna silvestre brasileira em 2 cômodos da residência, sendo identificados 26 coleiros, 15 tisiús, 14 trinca-ferro, 4 canários da terra, 4 tico-ticos, 3 pinchachão, 2 melros, 2 bigodinhos, 2 bicos de veludo, um sabiá, um tiê-sangue, um saíra e um azulão, todos sem anilhas de identificação junto ao IBAMA. Ao ser questionado sobre as licenças, o responsável informou que não tinha. Ele foi encaminhado para a 107ª Delegacia de Polícia em Paraíba do Sul, onde a ocorrência foi registrada. As 75 gaiolas contendo todos os pássaros foram levadas para a Membeca Lagos, através da Secretaria de Meio Ambiente de Paraíba do Sul. Dados do programa Linha Verde mostram que das mais de 10 mil denúncias de crimes ambientais recebidas neste ano, mais de 700 são relacionadas à guarda e comércio de animais silvestres. Para denunciar crimes ambientais, é possível ligar 24 horas, 7 dias da semana, para o telefone 21 2253 1177 e para o 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado ou então pelo app Disque Denúncia RJ. Olha, agora a gente fala de... acho que tá errado ali, não? Tá certo? Opa, então é isso mesmo. A Polícia Federal, em ação conjunta e de inteligência com o comando da Polícia Ambiental, da Polícia Militar, prendeu um homem em flagrante transportando 667 pássaros silvestres na estrada de Magé a Manilha. No caso, aconteceu na madrugada de sábado. Na ação, policiais federais lotados no Núcleo de Operações da Delegacia de Meio Ambiente da Polícia Federal repassaram informações de inteligência para policiais militares do Comando de Polícia Ambiental da Polícia Militar, o CEPAM, que abordaram um carro na altura do quilômetro 12 da estrada Magé-Manilha. Durante a abordagem, os agentes encontraram no interior do veículo 667 pássaros silvestres de várias espécies diferentes, incluindo o pichoxó, espécie em risco de extinção, nativo e endêmico da Mata Atlântica do Rio de Janeiro. As investigações iniciais indicam que os animais estavam sendo deslocados para um depósito ilegal usado para abastecer traficantes e comerciantes que atuam clandestinamente em feiras da região de São Gonçalo e dos Lagos. O homem que estava com os animais foi preso e teve o celular e o veículo apreendidos na Praça Mauá. Além disso, ele foi autuado e será multado pelo ICMBio. O valor pode ultrapassar os R$700 mil, pois a multa é aplicada por animal ilegal e ampliada quando o animal está em extinção. A ação foi um esforço integrado do Grupo de Forças de Segurança e Ambientais, composto pela Polícia Federal, Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, com policiais civis, Polícia Rodoviária Federal, Comando de Polícia Ambiental com policiais militares, IBAMA, INEA e ICMBio. O grupo, inclusive, já troca informações de inteligência e operacionais para combater o tráfico de animais silvestres, com foco na preservação da vida e na libertação dos animais na natureza. Os pássaros apreendidos no sábado receberam os primeiros cuidados realizados pela equipe do ICMBio, que também ficou responsável pela soltura dos animais na natureza. Pois é, que bacana, né? Deixa o animalzinho lá na natureza, que é o lugar dele, que é bonito de ver. A gente não precisa manter nenhum deles preso, né? Não é um animal doméstico, o passarinho. Tá no ponto aí, o Jonathan, a matéria? A gente pode falar agora sobre ela? Olha só, uma pesquisa conduzida com lideranças femininas de diversos setores e publicada na Harvard Business Review mostrou que, depois dos 50 anos, as mulheres passam a ser vistas como ultrapassadas e obsoletas, sendo ignoradas nos planos de sucessão de cargos nas empresas. Esse panorama reflete também, né, o etarismo, ou seja, a discriminação com a base na idade, que ainda está presente nas organizações brasileiras. A gente confere agora.
A pesquisa revelou que depois dos 50 anos, as mulheres passam a ser vistas como improdutivas, desatualizadas e sem habilidade digital, principalmente em oportunidades de crescimento, promoção, liderança e gestão em empresas. Um levantamento do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que analisa a diversidade de gênero e raça nos órgãos de administração, conselhos e diretorias e entre os empregados de companhias de capital aberto, mostra que apenas 22,8% dos assentos nos conselhos de administração tem pelo menos uma conselheira e 15,8% dos cargos na administração são ocupados por mulheres. As mulheres 40+, é um agravamento ainda maior, porque o espaço para as mulheres dentro das organizações sempre foi menor. E a gente percebe, inclusive pelas pesquisas recentes, que o espaço de gestão, de liderança, ele ainda é muito pequeno para as mulheres e principalmente 40+. Ainda de acordo com a especialista, o etarismo feminino no mercado de trabalho parte do preconceito implícito como o de perda de produtividade, o que para ela é exatamente o contrário. Elas já trazem consigo uma maturidade profissional, soft skills desenvolvidas para trabalhar relacionamentos, comunicação, trabalhar a gestão em si com mais facilidade e são pessoas altamente qualificadas. De acordo com o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, em 2025 até o momento, a cidade já registrou 5.121 admissões e 4.947 desligamentos, totalizando mais de 70 mil empregos formais. Mas ainda assim, algumas petropolitanas relataram ter dificuldades para encontrar uma oportunidade de emprego. Eu acho que tá difícil, né? Tá bem difícil. Tá tudo ruim. Não tem nada bom. Petrópolis já foi uma cidade ótima para trabalhar na época que tinha grandes empresas. Selma Regina é doméstica e relatou que para ela a idade pesa muito para as mulheres conseguirem uma oportunidade de emprego. Pode ir muito. Principalmente quando vai dando uns 50 e poucos anos já fica difícil. Por que você acha isso? Porque eles não dão oportunidade, né? É difícil. Eu estou trabalhando, graças a Deus, mas é difícil. A professora, por fim, destacou que a alta gestão nas empresas precisa abrir a mentalidade para entender que as mulheres com mais de 50 anos precisam ter oportunidade de crescimento dentro das empresas. Porque elas fazem toda a diferença dentro do perfil, inclusive porque quanto maior a diversidade, melhor será o resultado para a organização. É bem assim, viu? Quanto maior a diversidade, melhor o resultado. E olha, na volta, a gente vai para um pequeno intervalo agora, a gente fala muito sobre influenza. Aqui no país, por exemplo, o número de hospitalizações cresceu. E eu te falo também que em Petrópolis, né, a cidade, lá no dia D de vacinação contra a influenza, aplicou mais de 5.046 doses da vacina. Voltamos já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. E olha, para te falar, claro, sobre influenza. O novo boletim da Fiocruz aponta para um crescimento por influenza em muitas regiões do país, com níveis de moderado a alto, principalmente na região centro-sul. Os casos atingem principalmente a população de jovens, adultos e idosos. A análise é referente à semana epidemiológica 18, período de 27 de abril a 3 de maio. O estudo aponta um sinal de desaceleração do crescimento de síndrome respiratória aguda grave, associada ao vírus sincicial respiratório nas crianças pequenas, principalmente na região centro-oeste, onde a alta do vírus começou a ser registrada por volta do final de fevereiro. Este indício de estabilização ou diminuição de número de casos também foi verificado em alguns estados do Sudeste, Norte e Nordeste. Essa semana a gente já começa a observar um sinal de desaceleração desse crescimento e até mesmo início de queda em alguns estados do país, principalmente na região centro-oeste, onde essa alta de casos por VSR começou primeiro, lá por volta do final do mês de fevereiro. Segundo a pesquisadora da Fiocruz, apesar da queda dos casos de VSR, o número de hospitalizações por influenza aumentou. Nessa edição do Infogripe, a gente também continua observando um crescimento das hospitalizações pelo vírus da influenza A em muitos estados do país, sendo que essas internações atingem principalmente a população de jovens, adultos e idosos. A Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis informou que em 2025 foram registrados apenas 2 casos de gripe e influenza, um da influenza A e outro da influenza B. Os 2 casos necessitaram de internação, porém, os 2 pacientes já tiveram alta. Com a alta dos casos de vírus respiratórios, Tatiana Portela recomenda que as pessoas usem máscaras em locais fechados, com maior aglomeração de pessoas e dentro dos postos de saúde. Em caso de aparecimento de sintoma, de gripe ou resfriado, a gente pede também para que as pessoas fiquem em casa em isolamento, se for possível. Se não for possível fazer esse isolamento, a gente pede para que as pessoas saiam de casa usando uma boa máscara. Ela reforça ainda que a vacina é a forma mais eficaz para se proteger da doença. Por fim, para as pessoas elegíveis a tomar vacina contra a influenza A e que ainda não tomaram essa vacina, a gente pede para que essas pessoas procurem um posto de saúde o quanto antes para se vacinar contra o vírus.
Nas 4 últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos positivos foi de 26,7% de influenza A, 0,7% de influenza B, 57,7% de vírus sincicial respiratório, 18,1% de rinovírus e 3% de Covid-19. E agora a gente fala dos dados do dia D, né? No dia 10 aconteceu a campanha do dia D, data que tem como objetivo reforçar a vacinação contra o vírus da influenza em todo o país e em Petrópolis. Só no sábado foram aplicadas 5.046 doses da vacina em 49 postos de saúde aqui do município. A campanha do dia D, realizada no último sábado, teve como objetivo reforçar a aplicação da vacina contra a influenza antes do início oficial do inverno, época de maior circulação do vírus. E o foco principal da campanha foi alcançar a população que pertence aos grupos de risco da doença. E de acordo com o subsecretário de Vigilância e Atenção Primária à Saúde do Estado, Mário Sérgio Ribeiro, o reforço da vacinação para essa época do ano é muito importante, principalmente para as pessoas que se enquadram nos grupos de risco. Nós estamos nos aproximando do inverno, quando os casos graves aumentam, e a melhor forma de evitar internações e mortes é com a prevenção. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, o 6RJ, foram distribuídas 1.300.000 doses da vacina para os 92 municípios fluminenses. E em Petrópolis, só no último sábado, foram aplicadas 5.046 vacinas contra o vírus da influenza. No município, foram registrados apenas 2 casos de gripe influenza com internação, porém ambos os pacientes já receberam alta. Desde o início da mobilização contra a gripe, foram vacinadas 635.445 pessoas no estado do Rio, até o dia 5 de maio. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, a meta esperada é vacinar 7 milhões de pessoas. E em Petrópolis, 23.337 doses da vacina contra a influenza foram aplicadas desde o início da campanha, que no município serrano teve início antes do calendário nacional, no dia 2 de abril. Se você faz parte de um desses grupos, vá até uma unidade de saúde de seu município e se vacine o mais rápido possível. Não deixe para depois. Vacinar é um gesto de cuidado com você, com a sua família e com todos ao seu redor. Sobre a população de risco, que é o principal alvo da campanha, estão incluídos os seguintes grupos: gestantes e mulheres que recentemente realizaram parto, idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde e professores, trabalhadores dos correios, trabalhadores portuários, indígenas e quilombolas, pessoas com comorbidades, caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo, profissionais das Forças Armadas, Segurança e Salvamento, pessoas em situação de rua e população privada de liberdade. Com o inverno chegando, é de extrema importância a população procurar se vacinar contra a gripe influenza para o bem da própria saúde e para o bem coletivo. É isso aí, vai se vacinar. E olha, um colégio em Petrópolis está inserindo diferentes tipos de treinos dentro da rotina dos alunos atletas da instituição. A intenção é que eles estejam mais preparados para os Jogos Estudantis Unificados de Petrópolis, o tradicional GEUPS. O aparelho de educação está adotando aí treinos táticos, mentais e nutricionais junto aos estudantes. O Colégio Queller tem um trabalho de formação de atletas e estudantes. Aliás, o Colégio Queller tem um projeto de formação de estudantes atletas, que além da formação cotidiana e rotineira de qualquer colégio, a gente faz os treinamentos esportivos para cada tipo de modalidade disputada nos Jogos Estudantis. A preparação é feita com os alunos atletas do 6º ano do ensino fundamental até os da 3ª série do ensino médio. Entre as ações aplicadas estão as palestras sobre alimentação saudável, com foco no desempenho físico e mental, que foram ministradas aos alunos. Fazendo um processo de conscientização para que a alimentação antes, durante e após os jogos, especialmente em níveis de competição, seja uma alimentação adequada. O diretor destaca que a palestra sobre a preparação nutricional levanta tópicos e tira dúvidas de alunos sobre o tema, respondendo questões como: eu posso comer comidas pesadas como feijoada ou altamente calóricas como fast food antes de um jogo? Ou isso pode trazer com que eu me sinta mal, me sinta com uma digestão ruim, eu tenha má digestão durante o jogo, ou tenha casos como nos jogos do ano passado, eu assisti, não era do nosso colégio, eu assisti alunos passando mal dentro de quadra.
A iniciativa faz parte de um projeto iniciado em 2023, que começou a ser executado em 2024, visando promover competências como autodisciplina, planejamento de rotinas, responsabilidade e cuidado com o corpo. Na questão do treinamento mental, a gente precisa desconstruir certos mitos que existem de que o aluno A ou a aluna B são mais fortes mentalmente ou mais fracos mentalmente. De acordo com o diretor, que também é formado em psicologia, é importante que se trabalhe com a motivação de cada aluno, no sentido do que leva a praticar esportes e quais são suas pretensões na área. É a formação integral do estudante que a gente busca. Uma formação acadêmica, uma formação esportiva, uma formação nutricional e uma formação mental, para que isso eles possam levar para a vida profissional deles e não apenas para a vida escolar. Ele finaliza destacando que muitos conhecimentos ensinados nas escolas podem ser perdidos, mas a preparação do aluno para o mundo real é essencial e extremamente benéfica. E olha só, o vice-prefeito Albano Filho Baninho e o secretário de Turismo, Paulo King, receberam o cônsul-geral da Alemanha, Jean Fregan, para discutir parcerias para a Bauerfest e a Semana da Língua Alemã em Petrópolis. O encontro aconteceu no sábado, dia 10, na sede da Secretaria de Turismo e também contou com a presença de representantes do Clube 29 de Junho e da Associação dos Grupos Folclóricos Alemães de Petrópolis. Tá aí, então, as preparações para a Bauerfest já começaram. Agora a gente vai saber como é que fica o tempo para essa terça-feira. Vamos para a nossa previsão. Mais uma semana começando e chegou o momento de sabermos como será a previsão do tempo para esta terça-feira. Vamos começar falando de Nova Friburgo, onde a terça-feira será de sol com algumas nuvens no céu e chuva passageira a qualquer momento do dia, viu? À noite o tempo se mantém firme e as temperaturas devem variar entre mínima de 13 e máxima de 19 graus. Em Teresópolis, o dia vai ser de sol, também com muitas nuvens e períodos de céu nublado, mas para a região não há probabilidade de chuva. As temperaturas variam entre mínima de 13 e máxima de 20 graus. Em Petrópolis, a terça-feira vai ser de sol entre nuvens e chuva passageira. À noite, o tempo se mantém firme, sem chuva. As temperaturas da cidade imperial vão marcar mínima de 14 e máxima de 21 graus Celsius. No Centro-Sul, em Paraíba do Sul, a previsão na cidade será de sol, com muitas nuvens e também aí períodos de céu nublado. À noite será de muitas nuvens no céu, mas não há probabilidade de chuva para a região. Os termômetros vão marcar mínima de 16 e máxima de 24 graus. Agora, para finalizar, em Três Rios, a terça-feira também será de sol, períodos de céu nublado e, mais uma vez, sem possibilidade de chuva. A temperatura deve variar entre mínima de 15 e máxima de 25 graus. Apesar de não haver possibilidade de chuva para todas as cidades citadas, é sempre bom lembrar que, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil através do número 199. Contudo, aproveite a terça-feira e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! Já aqui fora, mas ainda não para terminar, mas para te falar de oportunidade, coisa boa, tá? A Prefeitura de Petrópolis, por meio do Balcão de Emprego, está oferecendo 41 oportunidades essa semana na Cidade Imperial. Confiram. Das 41 oportunidades totais, 14 delas são para vagas de primeiro emprego que não exigem experiência. Entre elas, assistente de mecânico de motores aeronáuticos, garçom, auxiliar de tráfego, entre outras. O Balcão da Cidade para esta semana conta também com 9 vagas destinadas a pessoas com deficiência, sendo elas para agente de limpeza, atendente e auxiliar de tráfego e auxiliar de pedreiro. Essas e todas as demais vagas e exigências estão disponíveis no site da Prefeitura da cidade, em www.petropolis.rj.gov.br, onde os interessados podem também realizar o cadastro dos currículos. Pessoal, terminando a nossa edição, lembrando que daqui a pouquinho
tá? Mais tarde aí tem o Correio Petropolitano primeira edição, claro que com a Ana Bia hoje. Rafaela ainda tá de férias. Amanhã, 7h30, eu tô de volta junto com a minha colega de bancada aqui, minha parceira, Roberta. A gente vem com muita informação, 7h30 da manhã para você aqui na TVC, viu? Tchau, tchau. Bom dia para todo mundo. TVC, a TV do Correio da Manhã.